Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e eu quero agradecer a cada um de vocês que tem deixado seus comentários, tem se inscrito no canal. Você que está conosco já desde o começo do canal, muito obrigado. Você que está chegando agora no canal, muito obrigado também, seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. E nós iremos estar falando nesse vídeo, na verdade, uma aula aonde você transforma a sua vida em 3 fases ou em 3 etapas. Você pode transformar para a vida que você quiser. Eu tenho falado muito a respeito de que nós somos energia. Os nossos corpos, que hoje são energias condensadas, antes de ser energia condensada, foi espírito ou vapor. Eu tenho usado o exemplo do gelo. Obviamente, se um gelo ele é formado de águas poluídas, águas sujas, obviamente esse gelo também será contaminado. Isso eu falei nos vídeos anteriores para que nós entendêssemos que o que é hoje os nossos corpos físicos, assim como o gelo, que foi contaminado porque a água foi contaminada, nossos corpos hoje, que é condensado, se ele foi formado de energias negativas, contrária à vida que eu quero, contrário ao sucesso que eu quero, contrário aos meus sonhos, aos teus sonhos, você jamais mudará isto de fora para dentro. E se uma pessoa não tem esse conhecimento, ele vai lutar, é como se estivesse lutando contra a correnteza de um mar bravio. Ele não vai conseguir. E é isto que tem acontecido muito. Muitas pessoas, mesmo querendo mudar de vida, mesmo querendo alcançar os seus sonhos, os seus ideais, eles ou elas não alcançam exatamente porque não entenderam este princípio, não entenderam que elas são energia. Energia é a mesma coisa que crença ou espírito. Então o que ela não pode fazer de fora para dentro, ela ao ter esse conhecimento e ao querer aceitar e reconhecer, ela consegue mudar. Porque na medida em que ela muda uma crença negativa, que é o mesmo que mudar uma energia negativa, a ausência daquela energia contrária à vida, a ausência daquela poluição, digamos assim, ao ser substituída por energia positiva, a resistência é menor. E aí você sabe, mesmo que um rio seja poluído, uma vez que começa a jogar água limpa nas suas cabeceiras, e parar de poluir, obviamente, todos nós sabemos que aquele rio deixará de ser poluído. E o tempo que esse rio tornar-se um rio saudável, um rio limpo, vai ser medido pela quantidade de água limpa que se coloca. Então, no tocante à sua vida, o tempo que você vai demorar para alcançar seus sonhos vai ser medido a partir de qual quantidade que você vai se aplicar, qual a intensidade em que você vai estar trazendo as novas informações e aplicando em suas vidas. Então, obviamente, o primeiro princípio é o princípio do conhecimento. É impossível você se modificar em uma causa ou em uma área, ou de um comportamento, uma crença, um pensamento errado, uma energia errada, se você não tem conhecimento. Todos os estudiosos do assunto, incluindo Jesus, que foi o maior de todos os mestres que já pisaram neste mundo, ele falou sobre este ponto do poder, este ponto da autoridade,
quando ele disse, olha, quando alguém chegar para você dizendo assim, o reino de Deus estar ali, ou o reino de Deus estar acolá, não vá porque não é verdade. Porque o reino de Deus, ou aonde a parte que interessa a você, no tocante à tua vida, e no tocante à minha, a parte que interessa a mim, eu encontro Deus dentro de mim. É aqui dentro de mim que eu posso fazer as mudanças. É aqui dentro de mim e aí dentro de você. Porque o próprio Jesus, ele disse, eis aí vos dei poder e autoridade. Então, nós temos o poder. E este poder que o Senhor Jesus nos delegou, é óbvio, se diz respeito às nossas próprias vidas, à nossa própria história. Porque não adianta você querer se perturbar, se angustiar pelo que os outros fazem. Porque você jamais poderá modificar os outros. É gastos de energia à toa. Você se preocupar com o que os outros fazem. Você tem que aprender uma lição. Não é o que os outros fazem por si só que lhe afeta, que lhe prejudica, que lhe alcança. Não, mas sim qual é a tua postura, qual é a tua posição, o que tu sente a partir do que os outros fazem. Então é inútil, é à toa gastar energia naquilo que foge da nossa autonomia. E quando você culpa terceiro, que é o responsável pelas coisas erradas ou até coisas boas que acontecem na sua vida, o poder está fora. O reino está na mão de terceiro. Você é subordinado ao terceiro. Você depende do terceiro. Então o reino não está dentro de você. Então você não pode delegar a terceiro essa autonomia ou essa autoridade que deve ser unicamente sua. Por isso o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Outra coisa para você entender a importância desse assunto, você deve entender também, volto para o que o mestre dos mestres disse, o Senhor Jesus já disse, pelos frutos se conhecem as árvores ou a árvore. É óbvio que manga só vem de manga, maçã só vem do pé de maçã. Então, para que você possa entender e começar essas mudanças, você deve ser humilde para aceitar que a nossa vida fora, ela é o reflexo exato do que está vibrando dentro de nós. O conjunto é a soma das nossas crenças, do nosso conhecimento, dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, do nosso falar. E a soma disso tudo é só você olhar para a tua vida e você verá com precisão o resultado de tudo isto. Então, enquanto você acha que o resultado é porque fulano te enganou, é porque Beltrano te atrapalhou, é culpa do governo, é culpa dos teus vizinhos, das pessoas que você acreditava que eram teus amigos. Enquanto você pensar dessa forma, você vai continuar na realidade que está. Nada irá mudar em sua vida, porque o que está acontecendo fora é o reflexo do que está acontecendo dentro, é o reflexo do que eu já falei. Então, se você de fato querer mudança, você tem que trazer responsabilidade para você, porque aí sim, no que se diz respeito apenas a você, você pode fazer as mudanças necessárias. Então, sobre esse ponto, eu quero pontuar para facilitar o teu entendimento. O quarto de uma pessoa reflete quem ela é. Poderia ser a casa, o salário, a vida da pessoa, reflete quem ela é. Mas vamos focar no quarto. Então, se o seu quarto não está como você quer, como você gostaria, e você, ao se convencer que o quarto está refletindo o que está dentro de você, e o quarto está uma bagunça, você não conserta a sua vida melhorando o quarto primeiro. Porque aí você seria subordinado ao quarto. Você dependeria do quarto. O quarto seria maior do que você. O poder vem do quarto para dentro.
E não é assim. Então, deixa o quarto quieto e procure a modificar ou modificar dentro de você as energias, aos comportamentos, às crenças, ou poderíamos chamar dos paradigmas, ou a sua programação, que é ao equivalente ao reflexo que está no quarto. Se o teu quarto não está como você gostaria, não está refletindo a vida que você gostaria, a paz que você gostaria, a organização que você gostaria, você muda o quarto modificando dentro de você. Nunca você vai modificar, nunca queira modificar o quarto primeiro. Nunca queira mudar a tua vida de fora para dentro. Não vai conseguir. A coisa mais importante, a coisa mais interessante é o conhecimento. Que conhecimento? Todos os conhecimentos relacionados aonde você quer chegar. Relacionado à tua vida, aos teus sonhos, da onde você quer chegar. Eu vou usar o exemplo da minha vida para que você possa estar transportando para a tua vida, entender na prática que nessas fases eu tinha um sonho de ser cantor. Era a coisa que mais eu queria. Eu imaginava que quando eu me tornasse um cantor sertanejo, eu seria o homem mais realizado do mundo, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Só que aonde eu estava, ou de onde eu estava, para a realização do meu sonho, tinha anos-luzes. E eu não conhecia nada do caminho. Mas em mim estava um sonho. E em vídeos anteriores, eu já falei para você, já mostrei para você, que o primeiro passo para uma mudança de vida, para alcançar os seus sonhos, para alcançar os seus ideias, é sonhar. Jamais uma pessoa que não sonha, ele vai encontrar força para tomar as atitudes que é necessário para subir os degraus, para alcançar para alcançar os seus ideais. E qualquer sonho que não tenha ação, não chega a lugar nenhum. Então estava eu lá no interior, inclusive este canal, quando eu abri esse canal, um dos propósitos dele é demarcar essa nova fase da minha vida, porque eu passei tantos anos longe dessa região, a minha região, aonde está a minha base familiar, e eu estou fazendo essa gravação exatamente nas proximidades, né? A 24 quilômetros em direção onde a minha mão está apontada, é onde aconteceu tudo isso. Nós morávamos nessas fazendas a 24 quilômetros. Então, abrindo mais um parênteses, para que possamos valorizar essa aula, digamos assim, você possa estar extraindo para você aquilo que diz respeito a você, aquilo que te interessa. Eu posso ensinar uma pessoa porque eu sei todo o caminho, porque eu participei na prática do processo, do caminho. Eu sei como sair, como eu estou falando. Os meus pais moravam a 24 quilômetros, em uma realidade de escassez absoluta. Nós não tínhamos a menor noção, não passava pelas nossas cabeças de ter prosperidade. Eu tenho um irmão, agora recentemente, ele é um pouco gago, né? É o Galego, um abração aí para o seu Antônio. E nós estávamos conversando, e ele no seu jeito, Antônio, de ser, gaguejando, e ele estava dizendo quando nós estava comendo chibé de farinha com limão, porque não tinha outra coisa mesmo, não era porque nós apenas gostava. Quando é que eu imaginava que eu podia ir na concessionária e comprar uma caminhonete zero, do nível top, à vista? Pois era coisa imaginável para a nossa realidade. Então, eu sou mais velho dessa turma, o irmão do qual estou me referindo é o penúltimo, e todos moram nessas proximidades. Todos hoje, graças a Deus, estão bem firmados na área da agricultura, da soja e do milho. Todos os meus irmãos e meu pai e a minha mãe, graças a Deus, são vivos. Passei muitos anos
afastado deles, mora a 60 quilômetros da onde eu estou agora gravando esse vídeo. Então vamos lá. Lá está eu, a 24 quilômetros, morando na realidade totalmente oposta, e tudo que eu tinha era um sonho, não tinha nada mais do que isso. E ouvia as músicas nos rádios, né? Os meus cantores preferidos, e eu sonhava, eu quero ser cantor um dia. Então, comecei a alimentar aquele sonho, comecei a trabalhar para juntar dinheiro, até que eu encontrei força e coragem, um pouco de loucura. E eu saí de 24 quilômetros, de pé, à meia-noite, escondido dos meus pais. Quanto a isso, eu não aconselho nenhum filho fazer isso, porque eu sabia que meus pais não iriam aprovar. Vim para essa BR que você está vendo, veículo passar, cheguei pela parte da manhã, porque eu vim a pé, peguei o primeiro ônibus em direção a Belém, porque era a cidade que eu sonhava, eu não sabia muito, não tinha conhecimento nenhum. Quero que você entenda no final dessa história, na minha experiência, no meu exemplo, e tome alguma lição. Fui para Belém. Eu gostaria de cantar ou de gravar sertanejo. Eu fui para a cidade do Brega, né? Fui para a região do Brega. E lá em Belém, por a principal música ser brega, então comecei também a gostar do brega, vai entendendo. Desde o dia em que eu saí da minha vida simples, apenas com um sonho, para querer ser cantor, sem conhecer o processo, sem conhecer as etapas, sem conhecer nada do caminho, eu passei 9 anos, preste atenção, eu passei 9 anos para gravar o meu primeiro CD. Na época não era nem CD ainda, era aqueles vinil, lá em Belém, na gravadora Gravação. Eu não desisti, por quê? Porque o sonho sempre foi maior, a vontade sempre foi maior, até porque eu não tinha outra opção de vida. Existem alguns palestrantes que falam no tocante a esse assunto, você deve ter o plano A, que é alcançar os teus ideais, mas você deve ter o plano B, e o plano B é fazer o plano A acontecer. Eu só passei 9 anos e não desisti e consegui gravar o primeiro disco, porque o meu sonho era onde estava toda a minha expectativa, toda a minha esperança. Trabalhei, sofri, padeci, porque não conhecia o caminho, porque não conhecia o processo, porém não desisti. Eu gravei o meu disco mesmo depois de 9 anos. Então os 9 anos já mostram a intensidade da minha decisão, da minha fé, da minha determinação. Eu passei todos esses anos porque eu não tinha conhecimento. Gravei o primeiro disco, não fiz sucesso porque me faltava também conhecimento, mas devido a todo esse processo, fui adquirindo conhecimentos, fui fazendo pontes de amizades. Então, o segundo disco eu já não passei mais 9 anos. Eu gravei no próximo ano, não mais em Belém, mas agora em Goiânia. Não mais brega como nós conhecemos a música, né, da região aqui de Belém, a música brega, mas gravei sertanejo. Por quê? Porque, diferente do primeiro, eu acrescentei os conhecimentos e as conexões e as experiências precisas. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda, que para alcançar o ideal, você precisa sonhar. Porém, não é preciso você fazer o que eu fiz, sem conhecimento. Procure a primeira coisa, o conhecimento. Você quer ver um exemplo disso? Os anos se passaram, gravei, alcancei sucesso, fiz sucesso, tá? E ao perceber que a felicidade que eu desejava, apenas por cantar, apenas por ser cantor, apenas por ser reconhecido, não era o suficiente, fiz algumas mudanças na minha vida, no roteiro da minha vida, e eu conheci uma jovem moça que também, como eu, tinha um sonho de gravar, que também, como eu, gostaria de ser cantora. Sabe o que aconteceu com ela? Na medida que nós conversávamos e que nós via que os nossos projetos de vida eram semelhantes, que havia uma harmonia,
que houve, como se fala, uma conexão, né? Houve ali uma sintonia. Em poucos dias, em poucos meses, tão somente peguei aquela jovem, levei um estudo de gravação e nós gravamos. Ela gravou solo, eu gravei solo e nós gravamos juntos. Onde está a diferença? Porque aquela jovem, mesmo ela não tendo experiência, mas ela se apropriou da experiência que eu adquiri durante todos os anos do convívio com a música, do conhecimento. Você está entendendo? Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus celeiros. O sol já vem raiando e os pássaros cantando, já começa um novo dia. Meu pai já está de pé e mãe prepara o café e acorda meus irmãos. A minha história, a minha vida me dá essa autoridade de mudança de vida. De uma pessoa infeliz para uma pessoa feliz. 3 casamentos fracassados. De um corpo enfermo para um corpo saudável. E de um homem feliz para um homem feliz. E de uma pessoa extremamente escassa e pobre para uma pessoa próspera. Então, eu posso lhe ajudar com experiência prática. Por isso, eu sempre estou deixando as aulas completas para as pessoas que querem. Também estou fatiando para aquelas pessoas que não estão tão dispostas, mas eu sei que aquelas pessoas que assistem a aula completa, praticamente 100% alcançam seus propósitos. Por quê? Porque o fato dela assistir um vídeo longo já mostra que ela está determinada. E, obviamente, o conteúdo, o conhecimento adquirido em um vídeo de meia a 1 hora é muito maior, obviamente, do que um vídeo de 5 minutos. Então, a primeira coisa que você deve reconhecer que você precisa para a mudança é o conhecimento. Conhecimento sobre a área de atuação que você pretende atuar e conhecimento sobre crenças. Porque crenças é o mesmo que energia. E em detrito, e em atrito, em confronto, em enfrentamento entre nós, humanamente falando, e a energia, nós não alcançamos. Por isso, se você ainda não assistiu o vídeo onde está as 20 crenças que são barreiras ou energia contrária, assista lá, porque eu também sei do que eu estou falando. A proposta, para você ter uma ideia, ainda falando de conhecimento e de crenças, a realidade em que eu vivia com meus pais, na minha fase de formação. Meus pais trabalhando sempre para fazendeiros, e muitos desses fazendeiros, hoje está um pouco diferente, muitos deles se comportavam como xerifes, né? Para alguns funcionários. Então, obviamente, essa cultura, esse pensamento, essa ideia, esse comportamento, essa crença de inferioridade vai se instalando e vai se enraigando e torna-se um muro quase intransponível para você atravessar. Então, por eu não conhecer a outra realidade, por eu não conhecer o outro lado, eu não tinha opção, era aquela minha realidade. Então, depois que eu gravei o primeiro disco em Belém, praticamente o primeiro disco foi gravado com a força minha, do meu parceiro de dupla e da minha família, né? Do meu pai também me ajudou bastante, da minha família, do meu pai, mas não tinha apoio, não tinha investimento de empresário. Então gravamos o primeiro disco em Belém, fomos para Goiânia, gravamos o segundo disco. Quando nós gravamos o segundo disco, uma das músicas estourou. Se você quer conhecer a respeito de qual dupla fazia parte e qual era a música, coloca aí, dupla Charles Chilei, a música Deus, que é a música que eu estou me referindo, que é a música que estourou, gravado lá em Goiânia. Então a música gravou lá em Goiânia, teve, agora já tínhamos investimento de empresário, e eu lembro que quando a música estourou, o empresário resolveu de fato gastar dinheiro, e a primeira mudança, a mudança no nosso visual, na estética, né? Porque a partir de então, nós éramos ali um produto, nós éramos a vitrine da nossa dupla, da nossa marca. Então o empresário liberou dinheiro e nós fomos para um shopping lá em Goiânia, um shopping chamado Flamboyant. Lá está eu, nosso produtor, meu parceiro,
Então ele autorizou, ele era o homem do dinheiro, estava ali com um cartão sem limite, e ele nos mandou nós comprarmos roupas, botas, comprar tudo que nós queríamos. E aí o parceiro saiu para um lado, eu saí para o outro. Daqui a pouco chega eu, com um sapato dos mais baratos, daquelas roupas bem fininhas, chamava roupa de tergal, que era o que nós usávamos lá. Para onde você vai com tudo isso? Para onde você vai com essa roupa? O que você quer fazer com essa roupa? Ora, você não mandou eu comprar, ainda estava com medo, inseguro, porque ele podia estar reclamando, me corrigindo, porque eu tinha comprado muita coisa. Vou falar aqui como o meu produtor falou, e eu agradeço muito hoje, é meu amigo. Rapaz, tu saiu do mato, mas tu trouxe o mato contigo. Rapaz, olha, tu tá em Goiânia, no shopping Flamboyant. Por que eu comprei aquela quantidade de roupa e aquelas roupas mais baratas? Obviamente porque aquelas roupas, e por ser a roupa mais barata, era ao equivalente da fé que estava formada em mim, das crenças que estavam formadas em mim, da energia que estava formada em mim. E aquela energia que estava em mim, eu ao comprar a roupa, ela estava denunciando qual era o valor da minha crença. Jamais eu iria alcançar o sucesso e permanecer nesse sucesso, alcançar uma vida financeira, se eu não tivesse removido aquelas crenças. E jamais eu teria removido aquelas crenças se eu não tivesse o conhecimento que aquelas crenças eram crenças erradas. Aquelas crenças, elas foram desenvolvidas na minha vida antiga, e agora, para que eu tivesse uma vida diferenciada, para que eu estivesse no nível em que a realidade que eu estava era compatível, eu teria que me desfazer daquelas crenças. Comigo foi assim, com você foi assim, mas não parou por aí. Obviamente, quando vem um sucesso, você começa a ser inserido em um nível da sociedade que você não estava adaptado, que você não conhece os costumes, que você não conhece os valores de lá. É impossível, sem a ajuda de alguém de fora, sem a ajuda de um mentor, sem a ajuda de um guia, você não está atropelando esses valores, esses costumes. Eu quebrei muito esses valores. Eu lembro, em uma ocasião, em que nós fomos apresentados a um grupo de empresários, foi feito um coquetel, pessoas da imprensa, empresários, para que a gente, pessoal da mídia, para que a gente pudesse ser apresentado, começasse assim o projeto de divulgação. E ali um local requintado, né, com comidas requintadas. Confesso, a maioria das comidas eu nem sequer conhecia, com vinhos requintados também não conhecia, um senhor de licor lá que eu também não conhecia. Então tá lá eu, né? Tinha tido algumas instruções, é óbvio, mas obviamente eu não tinha todas as instruções. Que era natural que as instruções, ela passaria a ser incluída na medida em que houvesse uma quebra de algum dos princípios dos fundamentos. Né? E eu já sabia disso, eu ficava um pouco inseguro, meio inseguro. Estamos lá, sendo apresentado, e concluímos ali, fizemos o coquetel, como era o propósito. Achei que estava tudo ok. Quando nós chegamos lá no apartamento, que o empresário nos chamou, ou seja, o produtor nos chamou, eu digo, lá vem encrenca, lá vem bronca, e não deu outro. Aí, mais uma vez, do jeito dele de ser, nos cobrou, e onde estava a correção? Assim como era o costume que nós tínhamos lá no interior, diante da diferença de posicionamento entre o patrão e nós como empregado, nós não ousávamos estar olhando nos seus olhos. Então essa crença se manifestou lá, essa energia se manifestou, esse complexo de inferioridade se manifestou naquela ocasião, que foi percebido pelos produtores. Como? Eu cumprimentava as pessoas assim: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não olhava nos olhos. Eu não percebi, para mim tudo estava normal. Por quê? Porque a vida inteira eu vivi daquela forma. Mas diante dos olhos dos produtores e dos empresários, não estava normal. Como não estava? Aquela postura, aquelas crenças, aquelas energias que foram desenvolvidas e era compatível
para a vida anterior, a vida que eu queria abandonar, era descompatível para a realidade. A partir de agora, quando você for complementar as pessoas, primeiramente, você deve se sentir de igual para igual. Nem se sinta melhor do que as pessoas, mas não se sinta inferior. E a ação correspondente a esse comportamento, a prática, o hábito a ação complemente. Tudo bem? Tudo bem. Pegue com mão firme, olhando nos olhos. E não levante a mão de baixo para cima, leve a mão assim. E a partir dali, eu passei a praticar. Porque aquela ação, que a princípio era apenas memorizada, para que ela trouxesse o resultado, para que ela pudesse a fazer parte de mim, aquela crença que estava agora em uma ação, tinha que se tornar um hábito. Então hoje, automaticamente, quando eu chego em qualquer recinto, independente das pessoas que estão ali, eu me sinto de igual para igual. E isso também, obviamente, nos anos da dupla, isso me ajudou. Então, aquela instrução, hoje é um hábito. Hoje ela faz parte da minha vida. Hoje eu e aquela instrução somos um. Não tenho complexo de inferioridade. Não me sinto diminuído diante das pessoas. Não tenho dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Não tenho dificuldade de pegar na mão de quem quer que seja, cumprimentar, olhando nos olhos e dizer, tudo bem? Não tenho. Para que aquela instrução e esse hábito se tornasse parte de mim, o primeiro passo foi o conhecimento. Ao conhecer, ao saber que o comportamento antigo, a energia antiga, as crenças antigas, ela era descompatível para a vida que eu estava vivendo, eu abandonei uma crença, abandonei aquele comportamento e aderi a outro. Então, quem quer que seja que queira vencer, só vencerá dessa maneira. Então, a segunda coisa para uma pessoa que queira vencer na vida, ela deve fazer, não tem como pular essa etapa, é transformar o que até então era apenas uma teoria, uma informação, em praticidade. Você tem que aplicar. Enquanto você não aplicar o conhecimento, aquele conhecimento não se torna uma energia. Que por não se tornar uma energia, não é um hábito, não irá atrair o que você deseja. E sim atrairá compatível com o nível da energia. Se você descobriu, se você tem uma informação nova, e em comparação com, e aquela informação nova que determinados hábitos, determinado ponto de vista, determinadas crenças, você teve a oportunidade de perceber que ela é descompatível para a realidade que você quer construir, essa informação é apenas uma informação. Ela não lhe trará os benefícios, os resultados, enquanto é apenas uma informação. Porque essa informação, ela só trará resultado quando ela se tornar parte de você mesmo, você se fundir com ela. Quando ela se tornar ossos dos seus ossos, pele da sua pele, crença das suas crenças, então ela se torna uma energia. E a energia é ela responsável em trazer à existência aquilo que se espera. Por isso, repito mais uma vez, se você ainda não assistiu o vídeo das 20 crenças negativas, 20 energias negativas, você precisa assistir aquele vídeo. Vou estar deixando o link do vídeo nesse vídeo para que você possa, ao terminar aqui, você assistir lá. Então, qualquer informação que não seja aplicada, ela não traz resultado. Então, você precisa pontuar essas 3 fases, essas 3 etapas. Conhecimento você tem que conhecer. Se você não conhecer, você vai perder anos e anos, e muitos não conseguem. Como no caso que eu contei o meu exemplo, passei 9 anos. O caso da minha esposa foi poucos dias de planejamento, elaborar
elaborar um repertório, fomos para o estúdio, poucos dias no estúdio, gravamos. Eu passei 9 anos, a minha esposa, já a minha esposa passou menos de 30 dias. Olha a diferença, assim você fará também com conhecimento. Eu consegui com 9 anos, sofrendo, apanhando, mas consegui. E a maioria não consegue. Por isso o conhecimento é muito importante. Então, o segundo ponto, a segunda etapa, obviamente, é aplicar o conhecimento que você adquiriu até que esse conhecimento se torne em um hábito. E o terceiro ponto? O terceiro ponto, obviamente, é quando esses conhecimentos aplicados se tornam hábito. Aí o sucesso está concluído. Aí agora todas as informações tornaram um com você. Aí automaticamente você alcança o sucesso. Ainda que aconteça alguma oscilação fora, mas por você se tornar essa energia, porque os hábitos são compatíveis, porque os hábitos da energia sua, ela assegura o resultado. Ainda que tenha oscilação fora, mas é apenas oscilação, ela voltará para o erro, ela voltará para a sua base. Assim como o avião, por exemplo, o piloto programa para ir para determinada cidade. Pode acontecer alguma turbulência no meio do caminho, e obviamente vai fazer com que aquele avião saia fora da rota, mas automaticamente o computador do avião vai detectar e vai dizer fora da rota, e obrigatoriamente todos os componentes automatizados no avião vai levar o avião para a rota. O fato é, o avião vai alcançar o destino. Assim é quando todas as informações, que a princípio foi apenas uma informação que você teve conhecimento, e você aplicou, até que você aplicou sendo atencioso, estando ligado o tempo todo, até que aquele conhecimento se tornou um hábito. Se tornou um hábito, se tornou energia. Agora você vai descansar. Assim como o avião, naturalmente, você vai alcançar o destino. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, já clique naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, e até o próximo vídeo.